Salve, amada Igreja, na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre personagens do Novo Testamento. E nós vamos falar de um homem autêntico, o homem dos nossos dias. Eu gostaria que nós vamos estar falando a respeito de Natanael. E a gente não sabe quase nada de seus pais ou de sua origem, senão que ele era de Caná da Galileia, João 21:2. Parece que Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa. O nome Natanael quer dizer dom de Deus. Depois encontramos Natanael junto com mais 6 discípulos e Cristo após a ressurreição. João 21:1-4. A franqueza de Natanael. Nós vamos conhecer algumas qualidades deste homem. A franqueza dele. Ele foi bem honesto naquilo que falou. Natanael era de Caná, cidade bem perto de Nazaré, que era bem conhecida pela sua corrupção. Ao lado de Nazaré passava uma estrada importante usada pelos soldados romanos e pelos comerciantes, e era o costume deles passarem a noite em Nazaré, por isso sua má fama. Também os habitantes de Judéia, no sul da Palestina, desprezavam Nazaré porque era uma cidade pequena no norte do país, longe do centro de governo, do templo em Jerusalém, da liderança religiosa. E Natanael foi com Filipe, apesar de sua resposta franca. Ele fala para Natanael, vem ver. E a opinião de Jesus a respeito de Natanael. Jesus olha para aquele homem e fala para eles, olha, eis um verdadeiro israelita, eis um verdadeiro judeu. A palavra Israel quer dizer Israel, governado por Deus. Você se lembra no Antigo Testamento da história do homem que teve o seu nome mudado para Israel? O nome Israel foi dado a Jacó, o suplantador, na noite em que ele lutou com Deus, Gênesis 32, 22, 32. E nós olhamos para Natanael e nós olhamos para Jacó e começamos a fazer um paralelo entre esses dois homens. Um até encontrar com o próprio Deus lá no Val de Jaboque, e o outro até encontrar com Jesus. Quando Filipe falou, vem ver, ele não acredita que pode ser alguma coisa boa de Nazaré, mas ele vai a si mesmo. E é como Jacó também, quando ele encontra com o anjo lá no Val de Jaboque, e daquele dia em diante o nome dele é transformado para Israel, e o nome de Natanael também é um nome que entra na história de Jesus como discípulo do Senhor. Segundo, um homem que não há dolo, um homem realmente sincero. Será que o Senhor estava lembrando-se de Jacó quando ele proferiu estas palavras? Jacó enganou tanta gente, mas Jesus reconheceu que Natanael não era como seu antecedente. Natanael era um homem realmente sincero. Ele era sincero, ele era franco naquilo que ele expressava. Você se identifica com Jacó enganador ou com Natanael, o homem sincero? A surpresa de Natanael. Natanael fica surpreendido quando Filipe o convida e ele fala, olha, vem ver, e ele vai ver. E ele, ao ser reconhecido por Jesus, Natanael perguntou ao Senhor, de onde me conheces? Como era possível este homem saber que antes de Filipe chamá-lo, Natanael estava debaixo da figueira? Quando estamos sozinhos, não há motivo de fingir ser algo. Podemos tirar a máscara de santidade que tantas vezes colocamos perante as outras pessoas e principalmente no domingo quando estamos na igreja. Somos pessoas na igreja, de uma maneira na igreja, um comportamento diferenciado, mas quando não estamos na igreja, quando estamos em casa principalmente, esquecemos de tudo aquilo que nós éramos e que nós somos todos os dias que estamos na igreja, em todos os cultos.
a ponto de dizer, olha, que bom que seria que a gente mudasse lá para a igreja, lá o papai é tão bonzinho, lá o obreiro é tão maravilhoso, lá o pastor é uma bênção, lá o evangelista é maravilhoso, mas na hora que sai de lá, misericórdia, só a graça do Senhor. Natanael era um homem sincero e franco, ele era verdadeiro, ele tinha convicções. Quando Jesus viu Natanael debaixo da figueira, ele viu o seu coração, um coração sincero. O que Jesus vê no seu coração quando você está sozinho? E agora nós vamos olhar para a resposta de Natanael à indagação de Jesus. O efeito disso em Natanael foi que ele exclamou, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel? Jesus tinha o chamado de israelita e Natanael respondeu que Jesus era o Rei de Israel. Mais do que isso, Natanael exclamou que Jesus era o Filho de Deus. Natanael esqueceu todas as suas dúvidas sobre Nazaré. Jesus, quando nós encontramos genuinamente com Jesus, nós somos realmente impactados. Natanael foi impactado na hora que Jesus olhou para ele. Na hora que Jesus olha para nós, o que ele vê em nós? Ele olhou para Natanael e viu um homem sincero, coração sincero, um verdadeiro israelita, um homem autêntico. E o que ele vê em nós? Que na sua fraqueza e honestidade ele havia expressado a Filipe e se rendeu aos pés de Jesus, o Rei de Israel. Jesus disse que Natanael veria coisas mais impressionantes ainda. Primeiro é João 1, 50, 51. Nas palavras, vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo. Parece que Jesus voltou a pensar em Jacó, o mentiroso, que teve uma visão de anjos subindo e descendo dos céus quando estava fugindo da casa após enganar seu irmão e seu pai. Gênesis 28, 10, 17. Cristo estava dizendo a Natanael que ele teria experiências maravilhosas agora com o Senhor ao seu lado. Que coisa maravilhosa. Jesus reconheceu que a fé de Natanael era uma fé autêntica. Sua fé em Jesus é autêntica ou de segunda mão? Tem misericórdia, Senhor, de segunda mão. Nós precisamos ter uma fé autêntica, verdadeira, fiel. Nós precisamos acreditar em alguma coisa, nós precisamos ter foco. Natanael era esse tipo de homem. Ele era um homem que acreditava no seu ideal, acreditava nas suas convicções, e é o que nós temos que ser também. E para concluir, Natanael era um homem transparente e honesto. Não tinha máscara com Natanael. Não tinha hipocrisia, não tinha subterfúgio. Não tinha sair de cena. Ele era um homem autêntico. Ele era um homem transparente. Nas palavras do Senhor, ele se tornou um dos discípulos do Senhor. Cristo deseja hoje discípulos do tipo de Natanael. Homens e mulheres que são sinceros, transparentes, crentes autênticos. Lembre-se das palavras do salmista que Pedro cita em sua primeira carta. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e pare de mentir. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e sempre ouve os seus pedidos, mas ele é contra os que fazem o mal. 1 Pedro 3, 10, 12. Nós precisamos compreender que Jesus precisa olhar para nós e ver a autenticidade da nossa fé, ver a autenticidade do nosso comportamento. Nós precisamos ser o que nós somos aonde nós estivermos. Nós precisamos ser transparentes. Nós não podemos ser meia pedra e meio tijolo. Nós precisamos realmente ter convicções sinceras, verdadeiras. Nós precisamos ser leais. Nós precisamos ter foco. Natanael era um desses homens, meu querido. Nós precisamos tirar lições preciosas da vida desse homem para nós. Leia os versículos, estude sobre Natanael, comece a compreender o valor de ser sincero, o valor de ser honesto
Isso vale a pena, isso tem um preço muito alto com Deus. É o que eu gostaria de te agradecer nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.